Livro Conduta Espírita, Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 30, Perante os sonhos. Encarar com naturalidade os sonhos que possam surgir durante o descanso físico, sem preocupar-se aflitivamente com quaisquer fatos ou ideias que se reportem a eles. Há mais sonhos na vigília que no sono natural. Extrair sempre os objetivos edificantes desse ou daquele painel entrevisto em sonho. Em tudo há sempre uma lição. Repudiar as interpretações supersticiosas que pretendam correlacionar os sonhos com jogos de azar e acontecimentos mundanos, gastando preciosos recursos e oportunidades da existência em preocupação viciosa e fútil. Objetivos elevados, tempo aproveitado. Acautelar-se quanto às comunicações intervivos no sonho vulgar, pois, conquanto o fenômeno seja real, a sua autenticidade é bastante rara. O espírito encarnado é tanto mais livre no corpo denso, quanto mais escravo se mostre aos deveres que a vida lhe preceitua. Não se prender demasiadamente aos sonhos de que recorde ou às narrativas oníricas de que se faça ouvinte, para não descer ao terreno baldio da extravagância. A lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. Preparar um sono tranquilo pela consciência pacificada nas boas obras, acendendo a luz da oração antes de entregar-se ao repouso normal. A inércia do corpo não é calma para o espírito aprisionado à tensão. Admitir os diversos tipos de sonhos, sabendo, porém, que a grande maioria deles se origina de reflexos psicológicos ou de transformações relativas ao próprio campo orgânico. O espírito encarnado e o corpo que o serve respiram em regime de reciprocidade no reino das vibrações. E rejeita as questões loucas. Paulo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Ô Cris, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a conduta espírita perante os sonhos, né? E é interessante, André Luiz, trazer essa questão, né? Porque a gente tem vários aspectos aí para analisar, né? E durante os itens aqui que ele vai apresentando, muitas coisas a gente vai poder também compreender melhor o que significa essa etapa. Os sonhos realmente eles são indicativos de presságios, né? Ou eles são só revelações daquilo que a gente está vivenciando, né? Às vezes a gente está passando por desafios e aí os sonhos refletem aquilo, né, que a gente está passando. Mas aí a gente vai conversando ao longo aqui dos itens, né, até para a gente entender melhor o que significa esse tão importante aspecto, né, também da nossa vida, que é os sonhos, né? O que acontece aí de verdade. E é muito interessante quando você fala, né, desse sonho que vai refletir, né, o nosso dia a dia, porque ele é até comum, né, esse fato ocorrer, até por conta dessa condição espiritual que a gente está, porque às vezes a gente tem um dia meio, vamos dizer assim, meio tumultuado, meio confuso, que a gente não sabe, às vezes, conduzir aquele fato de uma forma e a gente acaba levando ele
para a noite, para dormir com a gente, vamos pôr assim, e a gente acaba tendo, né, esses sonhos que reflete essa vivência do dia a dia, né? E a gente, quando acorda, a gente pensa, nossa, olha o que eu sonhei, né? Então, eu acho assim, vai ser um capítulo muito bom, muito esclarecedor para muita questão, assim, que a gente vive, que é tão comum, se a gente parar, porque quando eu fui estudando, eu fui pensando, eu falei assim, gente, o sonho é uma coisa muito comum, a gente sonha acordado e sonha dormindo também, né? Basta a gente entender essa interpretação. Eu achei assim, eu achei um capítulo poético, muito bonito. É verdade. E o sonho, ele faz parte de uma questão orgânica também, né? Que a gente vai ver isso. Igual você falou, é uma coisa natural. Como a gente precisa, por exemplo, de cuidar do corpo, a gente precisa cuidar do nosso sono, a gente precisa também. O que eu acho que é o que o André Luiz traz na primeira frase, né? Encarar com naturalidade os sonhos. Ou seja, é outra coisa que a gente precisa entender. Cada um de nós, a gente precisa se conhecer. Se a gente é uma pessoa alarmista, não sei, pessimista, tudo está envolvido nesse fenômeno, né, que a gente já estudou nos outros capítulos, tudo tem uma coisa mística, os nossos sonhos também vão ser assim para a gente, né? Eles vão refletir a nossa essência, né? Então, eu sou aquela pessoa, nossa, sonhei isso essa noite, né? Aí aquilo transforma numa coisa sobrenatural, aí a pessoa passa dias e dias preocupado com aquilo. E aí, quando a gente vai fazer uma autoanálise, né? Ou a gente convida a pessoa, mas como é que você é no seu dia a dia? Aí você vai vendo que é da natureza da pessoa, né? Esse alarmismo, essa coisa do místico, né? Aí o sonho também vai ser a mesma coisa, né? Então, eu acho assim, quando a gente aprende a se conhecer, a gente sabe também interpretar os nossos sonhos, que na maioria das vezes, né? Na maior parte das vezes, tem a ver com o nosso dia a dia. Nesse grau evolutivo que a gente está, a gente não vai muito longe para poder ter sonhos premonitórios. A gente tem. Ele passa a ser puramente cerebral, né, Rose? Ele está relacionado com esse nosso dia a dia mesmo, com essa nossa vivência aqui na Terra, sabe? Então, assim, para a gente não ficar muito empolgado, achando que a gente sempre vai ter sonhos premonitórios, pode até acontecer, claro que isso acontece, a gente vai ver aqui ao longo do estudo, né? Mas é muito importante que a gente se atente ao nosso jeito de lidar com as coisas, né? E principalmente que a gente entenda que para a gente ter sonhos, que eles sejam sonhos assim, vamos dividir aqui, né? Sonhos espirituais e sonhos materiais, vamos dizer assim, sonhos ligados à nossa condição do dia a dia, né? Para a gente ter sonhos espirituais, que são esses sonhos onde a gente vai visitar um ente querido que está desencarnado, a gente vai conversar com o nosso mentor espiritual, a gente vai participar de grupos de estudos. É preciso que a gente comece a ter uma vida mais regrada. Não basta só, faltando 5 minutos para a gente dormir, a gente, sei lá, é claro que ajuda, né? Mas não basta a gente, agora eu vou fazer uma prece porque eu vou dormir. Se eu quero ter uma conexão mais profunda, eu preciso mudar a minha conduta no dia a dia, porque isso vai estabilizar o meu eu espiritual e a partir daí eu vou fazer conexões mais profundas. Então, vou trazer só uma questão aqui, que ela é bem rápida, né? Esse item 1, eu acho que você já trouxe uma questão importante, né? A gente sonha acordado e sonha dormindo, né? Então, o que ele fala aqui,
os sonhos na vigília e os sonhos naturais, né? Então, assim, isso é importante da gente entender, né? Mas aí, caminhando um pouquinho mais dentro do que ele traz, né? Da gente poder extrair esses objetivos edificantes, né? Daquilo que a gente lembra dos nossos sonhos, porque a maioria dos sonhos a gente nem lembra, né? É preciso que a gente entenda que a gente tem 3 pilares que nos sustentam, e eles sustentam até a nossa saúde mental, nosso equilíbrio, né? Hoje em dia a gente está falando muito dessa questão da saúde mental, então é muito importante que a gente se atente a isso. A gente precisa cuidar de 3 pilares. O primeiro é a alimentação, o segundo é a gente praticar uma atividade física constante, não dá para ser aquela coisa, comecei, aí eu paro 2 meses, volto mais uma semana, não, constante, né? Tem que ter uma rotina. E o terceiro pilar, que é fundamental para a gente construir a saúde física, espiritual e mental, é o sono. Então, a gente precisa entender que esses 3 elementos, eles se interpenetram, né? E aí, o que significa esse sono? Significa que eu tenho que viver uma vida, ter um dia construído de tal forma que durante o meu sono, né, esse desligamento provisório aí, né, que a gente fala, do perispírito com o corpo físico, eu tenha tranquilidade, eu consiga descansar o corpo, eu consiga me refazer as energias para que eu possa no outro dia estar pronto para esse novo embate, vamos dizer assim, né? Então, o sono, ele é fundamental. Ele é fundamental para quê? Para que eu possa me restabelecer no corpo físico. Mas a gente já viu nos estudos aí espíritas, né? Nos estudos que nós vamos fazendo, e aí depois a gente vai trazer até uma questão também da própria ciência, que o espírito, ele não necessita desse descanso igual o corpo físico necessita, né? Aí o que o espírito vai ficar fazendo? Aí é que a gente chega nesse ponto que André Luiz tá falando aqui, né? Vai depender do que eu faço no meu dia a dia para eu saber o que eu, o espírito, vou fazer durante o sono, durante o meu descanso do corpo físico. Então, por exemplo, os pesadelos, eles podem muito bem estar relacionados a uma vida conturbada, né? Então, às vezes, eu lido com os problemas de uma forma tão intensa, sem fé em Deus, sem uma conexão com os espíritos amigos, sem uma conexão com o meu próprio mentor. Eu acho que eu sou o detentor de toda a verdade do universo, né? Às vezes, é claro que quando a gente tem desafios, a gente fica abalado. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que lançar a mão daqueles recursos que Jesus ensinou para a gente, né? A oração, a conexão com os espíritos protetores. Mas aí a gente não faz isso, né? A gente entra naquele modo turbulência. Claro que o nosso sono vai ser conturbado, claro que a gente vai ter um monte de pesadelo, claro que a gente vai ter sonhos desajustados e relacionados com essa turbulência que a gente entra, né? Então, é muito importante a gente tratar o sonho como algo natural, mas também como aprendizados, né? O que eu estou fazendo durante o meu dia para eu ter sonhos tão conturbados, né? Para eu ter um sono tão também conturbado, né? É muito interessante quando você traz esses 3 pilares, né? Porque a gente, assim, escuta muito as pessoas falando, eu tô aqui porque até foi meu médico que recomendou para mim, para que eu relaxe, eu tenho um sonho mais reparador, né?
aí depois você escuta, nossa, mas eu não consigo, não tive uma noite muito agradável, né? Então a gente tem que pensar que tem que haver, a gente tem que se conhecer, como você disse anteriormente. Mas eu penso também que a gente tem que estar muito focado no que a gente está fazendo. Problema nesse grau evolutivo que a gente está, a gente sempre vai ter. Mas, por exemplo, na hora da sua refeição, é a hora da sua refeição. É você focar naquele momento, na hora da atividade física, é a hora da atividade física, é você focar na atividade física, e assim por diante. Por quê? Porque ali você já vai mudando o seu campo vibratório, né? Você já vai se harmonizando, porque fazendo um resuminho de tudo isso que você falou, dorme-se bem quem vive-se bem durante o dia, dependendo do dia que você vai ter, né? Mais ou menos isso a regrinha. Então, quando você vai descansar, eu acho que você conseguindo mudar, né? Você faz aquela sua prece numa vibração boa, mudando esse campo vibracional, você dá uma liberdade para o seu espírito durante o sono, para que ele vá acessar acontecimentos, né, até talvez distantes ou não, mas igual você falou do contato com seu mentor, para que ele aproveite aquele momento para que ele tenha esclarecimento, ele aprenda lições, ele tenha advertências, que ele permita todo esse cuidado, até mesmo para quando ele retornar, né, ao corpo físico, ele despertar no dia seguinte, ele desperte bem, e se ele está vivendo um momento desafiador, seja no trabalho ou não, a gente percebe que a gente pensa assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Você acorda com uma nova perspectiva para aquele problema. Mas isso vai depender de você fazer essa mudança desse seu campo vibracional. E é muito interessante isso, porque a gente sempre pensa assim, nossa, eu dormi tão bem, nossa, eu estou tão animado, e o contrário também acontece. A gente, ao despertar, se a gente não faz essa mudança, esse movimento, a gente parece que não dormiu, a gente acorda mais cansado do que quanto foi, né? Mas é por quê? Devido a essa questão. É verdade. A gente precisa se preparar em tudo, né, Cris? É interessante como que a gente ainda tem uma certa rebeldia com algumas questões, né? Então, a gente se prepara para algumas coisas, geralmente as coisas mais relacionadas com a matéria, a gente se prepara, né? Então, vamos dizer, a gente vai numa festa, nossa, a gente fica meses se preparando às vezes, né? A gente vai fazer uma viagem, a gente às vezes programa aquilo com muita antecedência, organiza tudo, né? Mas tudo que é relacionado ao espiritual, a gente tem uma resistência, né? Não sei se faz parte, às vezes, desse turbilhão que a gente vive, ou se é uma rebeldia nossa mesmo, né? Da gente saber que o que é importante dá trabalho, porque vai ser um convite a uma transformação muito íntima, né? E aí a gente tem resistência a essas mudanças também, né? E aí a gente vai dormir, né? A gente vai se preparar para uma noite de sono, a gente não faz o preparo adequado, né? É como se a gente entrasse num modo automático, fosse só deitar na cama, fechar os olhos e está tudo resolvido, né? E isso é um problema, porque às vezes a gente passa uma existência inteira se adoecendo, só porque a gente não aprende a fazer esse preparo, né? E no livro Consolador, na questão 49, o Chico faz a pergunta para o Emmanuel, né? Como devemos conceituar o sonho? E aí Emmanuel vai falar assim, na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem, no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo,
em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro na Terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quanto possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e, quando encarnado em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Quando eu leio isso daqui, né, me vem muito à mente essa questão, né? Não tem escolhidos para isso aqui também, né? Tem que ter um preparo. Então, assim, olha só, quem vai trazer esses sonhos premonitórios mesmo, né? Quem vai arrumar essas comunicações intervivos, igual eles estão dizendo aqui? Olha só o que Emmanuel fala, ó, organizado pelos mentores espirituais de elevada hierarquia. Então, será que a gente, na turbulência do dia a dia, a gente consegue se conectar com eles? Eu acredito que não. Eu acredito que para isso tem que ter um trabalho constante nosso, de mudança mesmo de padrão vibratório, a gente aprender a fazer uma meditação, mesmo que seja uma meditação breve, né? Aprender a cuidar da nossa respiração. A partir do momento que a gente aprende a respirar, a gente aprende a transformar energias também. A respiração, ela é fundamental para a transformação dos nossos recursos mais íntimos, né? Então, assim, essa questão aqui, ela sempre me chama atenção para isso, né? Para essas questões que a gente acha que está... eu não sei se a palavra é essa, né? Eu vou usar aqui, mas eu não queria que soasse isso de uma forma agressiva, mas assim, é como se a gente aprendesse tanto a dar um jeitinho em tudo, e a gente acha, não, nisso também eu vou dar um jeitinho, de qualquer jeito meu mentor vai comunicar comigo. E às vezes a gente cria uma ilusão, né? A gente acha que a gente está tendo aí um contato muito profundo, né? E na verdade é o nosso eu mesmo falando para a gente, né? Alguma coisa ligado a esse nosso querer mais do dia a dia, né? Ah, eu quero receber uma informação sobre uma situação que eu estou vivendo, sei lá. E eu fico tão presa àquilo que às vezes o meu próprio inconsciente cria aquilo. Não tem nada de espiritual, né? Então a gente precisa ficar muito atento para isso, né? Olha, mas não é nada de sobrenatural, a gente volta a dizer. É somente a gente tomar consciência que a gente precisa trazer esse eu espiritual mais para a tona da nossa vida, né? E deixar esse eu material mais no plano de fundo, né? Equilibrando essas duas energias. Aí a gente vai ter a condição de fazer isso que Emmanuel está falando para o Chico aqui, né? De ter esse recurso de se comunicar, né? Uma coisa interessante que ele traz ali, dessa comunicação intervivos, né? Às vezes a gente anda mundos, viaja, né, quilômetros e quilômetros para receber uma comunicação do nosso ente querido, né? E não estou criticando isso, não. Acho um trabalho maravilhoso. O trabalho que o Chico fazia, por exemplo, das cartas psicografadas, né? Eu acho esse um dos trabalhos mais consoladores que a gente pode ter. Mas se a gente aprender a fazer isso aqui que Emmanuel está falando, e que a gente vai ver mais à frente também, que está na própria codificação, a gente mesmo faz essa conexão, né, com os nossos entes queridos, através dos nossos sonhos. Eles vão se apresentar assim, vão dizer como é que eles estão, se eles tiverem condição de se comunicar, né? Porque se eles não tiverem, nem se a gente viajar milhões de quilômetros, a gente não vai conseguir uma comunicação deles, porque eles têm que estar em condição para isso, né? Então, é uma coisa interessante para a gente refletir também, né, Cris?
E eu só queria pontuar, né, que quanto a gente abre esse campo, né, porque o trabalho também tem que ser nosso, né, o esforço tem que ser nosso, a mudança tem que ser nossa. E eles aproveitam para nos auxiliar nesse contato, não quer dizer que a gente vai acordar também e vai lembrar tudo, a fórmula pronta do que aconteceu, do que se falou, nem nada. Muitas das vezes essas informações ficam na nossa consciência, né? E como uma intuição, uma ideia inata, né? E aí nós podemos acordar com aquela sensação nova, com aquela sensação de bem-estar. E aí eu acho que é tão importante é, esse trabalho interno da gente se conhecer, porque aí até nisso a gente vai saber que aquela intuição, aquela ideia inata foi acrescentada, é um auxílio para a gente, né? A gente não vai assim duvidar, não vai ter medo de colocar em prática, a gente vai analisar aquilo como de uma forma racional, né? Sem superstições, sem nada sobrenatural. Porque muitas das vezes a gente fica com aquela coisa que a gente tem que acordar e lembrar de tudo, nos mínimos detalhes, senão não é. E não é dessa forma, né? É verdade, Cris. E uma coisa também que a gente precisa tomar cuidado é com as nossas próprias, como é que a gente fala? Interpretações, né? Os espíritos chamam muita atenção sobre isso, né? Ficar interpretando sonhos, né? Tem até sites hoje em dia, nessa era tecnológica que a gente está, né? Você digita lá, significa sonhar com isso, aí tem aquelas interpretações. Os espíritos falam com a gente, olha, isso é uma fantasia, né? Não dá para você ter essa interpretação assim, né? Primeiro porque tem toda essa questão pessoal, íntima, né? Do que eu estou vivendo, o que eu estou passando, e o sonho pode ter a ver com isso. Segundo, porque tem a relação também espiritual, né? Pode ser um sonho espiritual que eu estou tendo, igual você falou muito bem. Não é aquela interpretação a ferro e fogo, né? Ah, eu sonhei que alguém morreu, então vai morrer alguém. Aí a gente já começa a ficar doido com aquilo, né? Às desequilibra, vezes, né? exatamente, desequilibra. Às vezes aquela lembrança que a gente tem, ela é diferente do que realmente a gente vivenciou no sonho, né? Às vezes é o que o nosso corpo consegue dar conta de trazer, aproximar de alguma coisa, né? Então, assim, não dá para fazer interpretações, isso é muito individual, né? O que a gente pode fazer é isso que a gente está trazendo aqui, né? Vai se conhecendo, vê como é que está o seu dia a dia, se tem conexão com aquilo que você está vivendo, né? Então, assim, até essas comunicações entre os seres encarnados e desencarnados, André Luiz chama atenção aqui. E eu vou trazer um itemzinho da Gênesis que também fala isso, né? Até essas comunicações a gente tem que tomar cuidado, né? Elas podem acontecer, claro que podem, igual a gente está falando, se a gente se prepara, se a gente cria um ambiente propício para essas comunicações, se a gente tem uma sintonia boa com esse ente querido que está no mundo espiritual. Então, a gente pode sim ter essa comunicação, mas também tomar cuidado com isso, né? Que até nos sonhos a gente pode ter espíritos ali, brincalhões, pegando, fazendo embutes para a gente. Então, eu acho que mais importante do que qualquer coisa, quando diz respeito a sonhos, é a gente entender que os sonhos estão relacionados com o nosso equilíbrio também, ou desequilíbrio, né? E aí a gente vai conseguindo trabalhar isso melhor, né? Eu queria só trazer aqui, Cris, antes de te passar a palavra aí, esse item que eu falei, né, que está no livro A Gênese, do Kardec, né, que faz parte de um dos livros da codificação, capítulo 15.
é o item 3, que tem esse título, Sonhos. Aí ele vai trazer, né, uma pequena passagem do Evangelho, vou até trazer ela aqui. José, diz o Evangelho, foi avisado por um anjo que lhe apareceu em sonho e que lhe aconselhou fugisse para o Egito com o menino. Está lá em Mateus, capítulo 2, versículo 19 a 23. E aí Kardec vai dizer o seguinte: os avisos de sonhos, desempenham grande papel nos livros sagrados de todas as religiões, sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal, sabendo-se, como se sabe, que durante o sono é quando o espírito desprendido dos laços da matéria entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com os que lhe são conhecidos. Então, ele continua falando aqui, mas eu vou parar por aqui. Então, ele traz 2 pontos importantes aqui. Um ponto importante é que nem tudo que a gente acha que é uma comunicação com esses mortos, que ele diz aqui, a gente vai levar o pé na letra e falar que é verdade. Pode estar ligado a uma questão do nosso inconsciente, como eu disse, né? E outra coisa, não tratar isso como algo sobrenatural, né? Então, o André Luiz fala isso aqui, as próprias escrituras, e a gente vai dizer isso até no Antigo Testamento, eles tinham muito essas comunicações espirituais através dos sonhos, né? Então, a vinda de Jesus, ela foi informada a Maria, né, José, então tudo era através dos sonhos. Por quê? Porque aquele povo ali também, ele tinha uma conexão muito grande, né? A gente acha assim, era um povo ignorante, não tinha religião. Não era nada disso, não. Eles tinham, sim, uma fé muito constante, eles faziam as suas práticas de oração, então eles tinham essa conexão também muito grande, né, com o mundo espiritual. Então, assim, é importante a gente entender isso também, né? Que a gente, para se comunicar com os nossos entes queridos, é preciso que a gente crie essa sintonia também com eles, né? Eu só vou finalizar, né, reforçando, né, isso que você disse também, para a gente sempre pensar nisso, né, que a gente, então, portanto, né, a gente dorme-se como se vive, né, e sendo o sonho o reflexo da nossa conduta moral e espiritual. E isso aí também vai ser a qualidade dessa nossa ligação no plano espiritual. É verdade. E uma coisa interessante para a gente pensar, né? Eu gosto de trazer, assim, também algumas indicações bibliográficas, né? Porque eu acho que isso ajuda a gente também a ir buscando recursos, né? Então, hoje aqui a gente está trazendo o Consolador, que ele está sempre com a gente nos nossos estudos, né? A Gênese, as próprias obras do Leon Denis, ele também trata sobre esse assunto, né? E aí no livro No Invisível, que é um livro bacana também, é um livro para a gente estudar, né? O Leon Denis, lá no capítulo 13, ele vai falar que os sonhos, eles têm uma causa única, que é a emancipação da alma. E ele fala que tem 3 categorias de sonhos, né? Os ordinários, aqueles por influência de doenças, e os sonhos profundos. Então, assim, é interessante quando Leon Denis faz isso, essa divisão em categorias, que eu acho que isso também fica mais claro, né? Porque tem um item aqui que André Luiz vai falar assim, olha, a lógica e o bom senso devem presidir a todo raciocínio. Então, a gente tem que ter o bom senso de ir analisando, né? E não ficar preso demais a essas, querendo revelações através de sonhos, né? Às vezes, a gente já sabe o que a gente precisa fazer, e aquele sonho, igual eu já falei, né? Isso é até do campo da
da psicologia mesmo, o nosso próprio inconsciente traz para a gente, durante os sonhos, aquilo que a gente precisa fazer, né? Ou às vezes a gente quer fazer alguma coisa e a gente não toma a atitude de fazer, mas a gente sabe que aquilo é importante, aí a gente acaba sonhando com aquilo, né? Então a gente tem um bom senso, né? Os sonhos ordinários que Leon Denis traz para a gente, né? É isso que está relacionado ao nosso dia a dia, né? E às vezes eles podem dizer até de preocupações de uma vida inteira, né? Às vezes eu passo uma vida inteira pensando numa questão que é uma questão minha, de foro íntimo, e aí eu fico sonhando com aquilo sempre, né? Eu fico trazendo aquilo à tona sempre, né? Por que acontece isso? Porque a gente fica na nossa zona de conforto, né? A gente não faz o que precisa ser feito. Se a gente tem uma percepção de vida e a gente resolve aquilo, com certeza a gente não vai sonhar mais com aquilo, porque vai deixar de ser uma preocupação da nossa mente, né? A gente sempre precisa ficar atento a essas questões, né? E aí ele traz uma questão importante, né? Que os sonhos, eles podem ter também influência em casos de doença, né? Então, assim, às vezes a pessoa está doente e ela começa a ter pesadelos. Então, se você tem uma febre muito alta, por exemplo, é uma questão orgânica isso, né? E aí a gente, mais uma vez, volta nessa questão. Nossa, vai acontecer alguma coisa, porque eu tive um sonho, mas vai ver, a pessoa estava num estado de adoecimento do corpo físico tão grande que isso gerou uma perturbação para a pessoa, né? E ela vai ter sonhos ruins até com relação a algumas questões, né? Então, a gente sabe que quando a gente está num estado febril muito alto, a gente pode ter delírios até, né? Isso aí não tem nada de espiritual nisso, né? Precisa cuidar da saúde, né? Tá doente, tá adoecido. Então, isso pode ser uma categoria de sonho que a gente tem que levar em conta também, né? E aqueles sonhos mais profundos, que são aqueles que a gente tem falado, né? Que a gente precisa se preparar, mudar comportamentos, transformar intimamente, né? Os nossos padrões vibratórios, né? Vou comentar uma coisa aqui, que a gente sempre faz a prece, né, Cris? Quem está ouvindo aí, a gente faz a prece antes de começar o podcast e a gente faz a prece quando a gente termina. Por que a gente não faz aqui? Porque a gente acha que vai descaracterizar o que é a proposta desse podcast. Mas como a gente considera que a prece é fundamental para que a gente possa se conectar com essa espiritualidade que está aqui, então a gente faz antes de começar e depois que a gente encerra as gravações. E a mensagem de hoje foi muito importante, né? Porque ela falou do medo e ela falou: o medo só existe para aquilo que a gente desconhece. Medo e conhecimento, eles não se aliam. Quando a gente começa a conhecer, a gente busca saber o que está acontecendo com a gente perde o medo. Porque o medo, ele vem de uma falta de conhecimento daquilo que a gente está com medo, né? Então, a gente precisa se apropriar das nossas questões, né? Então, a gente começa a sonhar, nossa, eu fiquei apavorada, tá, vamos começar a conhecer, se conhecer intimamente, a conhecer o que essa mensagem está querendo dizer, né? Então, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente busca conhecimento, e aí, mais uma vez, eu volto na questão que eu tinha trazido, por isso que a gente costuma trazer essas referências bibliográficas, para que cada um possa se capacitar do seu jeito, não fique acreditando, né, Cris, no que eu falo, no que você fala, que a gente busca aqui as nossas formas de entender cada capítulo aqui que André Luiz traz para a gente.
Mas quando a gente traz essas referências, é para que cada um possa buscar também os seus conhecimentos e vença essa barreira, né? Essa barreira de não saber quem é de verdade, de querer ficar interpretando sonhos, né, de forma sobrenatural, fantasiosa, né? Então, assim, me veio isso aqui à mente agora. Eu achei que a mensagem hoje ela também contribui, né, para esse nosso estudo. Quanto você traz aqui para nós essa classificação, né, dos sonhos, e que cita influência de doenças, né, dentre elas, me fez pensar muito, me fez refletir aí enquanto você estava falando, porque completando essa sua fala final, em que a gente não deve levar tudo para o sobrenatural, a gente tem que se autoconhecer e também se informar a respeito de tudo, de todos os materiais que tem, para que a gente leia, para que a gente analise tudo de uma forma muito racional, né? Então, eu vou citar aqui, por exemplo, nós, né, vou citar aqui, né, nós mulheres, né, quando a gente chega na fase ali da menopausa, a grande maioria é afetada no seu sono, na qualidade do seu sono, né? Por quê? Porque tem esse distúrbio do sono devido à queda hormonal, né? Então, há todo um comprometimento que vai impactar esse ciclo natural de você dormir, do seu sono de qualidade. Então, é a hora de você analisar, não, isso aqui tá vinculado a essa fase que eu estou vivendo. Não é nada, não estou sofrendo obsessão, não é nada disso. Eu tenho que procurar ajuda médica, né? E lá tem os recursos que vai ajudar, né? Dependendo do quadro, se que você vai relatar ao seu médico, ele vai ajustar a medicação que você necessita para que esse sono seja reparador, ele volte a ser um sono regular de qualidade. A mesma coisa é a criança, né? A criança dorme demais, tem alguma coisa aí, não tem alguma coisa, ela necessita daquele sono maior, porque a gente sabe que ali é que vai haver um crescimento ósseo, muscular, até o fortalecimento da imunidade. Então, naquele ciclo, se dorme mais, deixa ela dormir. É o sono que o corpo dela necessita. Então, é muito, muito bom você falar isso para a gente também ter esse olhar, né, Rose? Que tem etapas, ciclos no nosso corpo físico que afetam o nosso sono, mas não é nada sobrenatural, é um ciclo natural comum do nosso organismo e que tem recursos para isso. É verdade, Cris. E, nossa, Cris, você traz uma questão que ela fecha com isso que a gente está falando, né? Porque o que a gente trouxe, né? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente sabe lidar com as questões, né? Então, quando você traz, por exemplo, essa questão, né? Que não é só da mulher, né? O homem também tem a andropausa, né? Então, é uma questão do ser humano, né? Então, o que acontece? A gente não precisa nem esperar chegar a esse evento para a gente se cuidar, né? O que foi o primeiro item que a gente começou trabalhando, né? Que a gente foi trazendo? Nós temos 3 pilares fundamentais para que a gente possa olhar para eles, né? Alimentação, atividade física e o sono. E o que esses pilares vão acarretar na nossa vida se a gente começar a cuidar deles desde a infância, né? Aí é responsabilidade dos adultos cuidarem dessa parte pelas crianças, delas terem um horário para dormir, porque a ciência hoje já comprova que antigamente eles falavam, não, tanto faz, você pode ser da noite ou do dia, tanto faz, você precisa dormir 8 horas. A ciência hoje já está caminhando para um outro lugar. Ela já está falando, olha, o horário que você dorme é importante. Então, no máximo, até 10, 10 e meia da noite.
Aí você vai ter essas 7, 8 horas de sono que você precisa, e aí você vai ver a hora que você vai acordar, de preferência que não passe muito desse horário também. Mas é preciso cuidar disso, né? Quando você cuida disso desde sempre, quando chegam esses eventos, que eles vão chegar, como você trouxe de uma forma brilhante, porque são eventos naturais do ciclo da vida, a gente não vai sofrer tanto com eles. A gente vai conseguir ter o equilíbrio, porque o nosso próprio organismo ele já vai estar preparado também para esse novo ciclo, né? Então, assim, tudo é a gente se comprometer, né? Com os cuidados que a gente precisa ter. E, mais uma vez, voltando para o nosso tema, com o sono, não tem nada de diferente, né? Durante o sono, a gente vai se desprender, a gente vai ter sonhos, mas o que é preciso acontecer? É preciso que a gente se prepare para esse momento, né? Que é isso que o André Luiz está trazendo aqui, né? Em tudo na vida é preciso que a gente tenha um preparo, né? Então, assim, vou trazer aqui duas questões do Livro dos Espíritos, e a primeira tela vai falar só sobre a questão que parece que não está ligada ao sono, mas é claro que está, né? Que é o capítulo 8º, que o nome é Emancipação da Alma, né? Então, o que é o sonho, né? O sono, melhor dizendo, né? O sono é essa emancipação da alma. E aí, na questão 400, Kardec vai perguntar: o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Aí os espíritos vão falar: é como se perguntasses se ao encarcerado agrada o cárcere. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, quanto mais nós estamos vinculados a essa matéria nossa aqui, que é o corpo físico, mais o espírito quer aspirar essa liberdade, né? E quando que é possível isso? Durante o sono do corpo físico, né? É claro que ele não vai sair por aí, né, para onde ele quiser. Ele fica ainda conectado, porque senão é o desencarne, né? Quando tem desligamento total, é o desencarne. Então a gente permanece ligado por um cordão fluídico, mas o espírito ele tem uma certa liberdade, que é o que ele vai falar na próxima questão, né? Durante o sono, a alma repousa como corpo? E os espíritos vão falar: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este, então, de sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. E aí, esse capítulo, ele vai trazer outras questões, vale a pena ler, né? Que aí vai explicar melhor, mas eu queria trazer uma questão aqui. Não necessariamente que se a gente não fizer um preparo, a gente não se capacitar para isso, né? A gente não se preparar mesmo, acho que a palavra é essa, né? Não tem essa liberdade total, não. Muitos aqui na Terra, eles ficam ali, próximos ao corpo físico. Eles não têm como se expandir tanto, né? Igual a gente falou. Qual que é o nosso maior desejo? Encontrar com os nossos entes queridos, participar de grupos de estudos no mundo espiritual. Quem já leu o livro Nosso Lar sabe o quanto que os estudos no mundo espiritual são muito mais avançados que o nosso. Então, igual você trouxe, né? A gente volta com essas lembranças. A gente pode não ter a clareza. Eu fui lá no Nosso Lar estudar com Clarencio. Não é assim que funciona. Mas quando a gente pega uma obra, por exemplo, a gente fala: nossa, eu estou com mais facilidade para entender isso aqui, que eu tinha tanta dificuldade. Por quê? Porque a gente participou de grupos, a gente foi ao encontro, né, desses estudos. Então, esse é o nosso desejo. Mas é preciso que a gente se prepare para isso. Não basta só querer,
né? É preciso uma vontade intensa de modificação. Aí a gente consegue fazer esse movimento, né? Então é importante a gente ficar atento a isso também. Incluindo aí nesse preparo, né, essa modificação que a gente tem que fazer dos nossos pensamentos, dos nossos atos, da nossa vibração, eu trago também, né, para reflexão, o que você falou a respeito do nosso podcast, que apesar de não estar gravado, mas antes da gente iniciar, a gente faz uma prece, pedindo, né, aos espíritos amigos que nos intua, que nos ampare, né, e a gente sente isso no decorrer dessa gravação. E no final, a gente faz uma prece agradecendo por todo esse carinho que eles tiveram com a gente. Essa prece, esse momento também é um preparo para na hora da gente dormir, né, Rose? A gente pedir essa companhia e vibrar junto disso, não é só da boca, não. Vem carregado do nosso desejo, né? E aí a gente vai sintonizar com a gente para aquele momento os nossos amigos que irão nos acompanhar nessa jornada aí durante a noite, madrugada adentro, que a gente vai ser esclarecido, a gente vai ser amparado. E ao despertar, a primeira coisa é a prece de gratidão, né? Mesmo que a gente não precisa lembrar, mas a gente tem a certeza de que a gente recebeu. Então, agradecer por isso, né? Para começar o dia aí. É verdade. E a gente entender, né, Cris? Tem umas coisas que elas são tão simples que eu acho que a gente complica elas, de tão simples que elas são, né? O nosso fazer no dia a dia vai gerar as consequências de tudo que acontece espiritualmente com a gente, né? Igual você está falando, olha, amanheceu o dia, faz uma prece, né? Se conecta com esse mundo espiritual para que o seu dia seja produtivo, né? Transforma esse dia, tem uma expressão bonita, né? Num corolário de bênçãos, né? É tão bonito isso, né? Já pensou a gente transformar o nosso dia num dia repleto de, assim, pontuando aqui bem, né? Igual você trouxe no início, problemas sempre vamos atravessar. Não é que a gente vai fazer isso e a gente vai ficar isento de ter problema, mas que a gente possa, com esses problemas, aprendermos também, tirarmos as nossas lições, né? Nos transformarmos. A nossa noite de sono vai ser diferente. Isso é certeza, porque os próprios espíritos falam isso com a gente, né? Então, assim, a gente sonha com aquilo que a gente se conecta durante o nosso dia, durante as nossas semanas, né? Então, assim, a gente pode sim pedir orientação durante o sono, né? Olha, quando eu tiver em desdobramento, se vocês puderem me orientar nessa situação, tá tão difícil para resolver, né? Eu preciso arrumar um emprego, como é que eu faço? Eu tô fazendo tudo, eu mando nos meus currículos, quem sabe é um caminhozinho, é uma rua que eu preciso ir que eu ainda não fui, é uma ligação que eu preciso fazer que eu não consigo lembrar daquela pessoa. E durante o sono me vem aquela intuição, liga para fulano, e quando eu acordo vem aquela primeira sensação. Leva isso em conta, né? Não fica mirabolando coisas, olha as coisas simples, né? Acordei com um pensamento, leva aquilo em conta, né? Olha, anda mais devagar com o seu carro hoje, leva isso em conta, né? E quando a gente acorda e faz uma prece, essas sensações vêm, né? Porque às vezes a gente fala, não é ficar toda hora falando com os espíritos, pedindo orientação do que a gente tem que fazer. Eles não estão aí para isso, né? As decisões das nossas vidas somos nós que tomamos, né? Mas às vezes está muito difícil, eu posso sim pedir uma orientação, né? A gente já trouxe isso aqui, o próprio Kardec, quando ele estava escrevendo a codificação, ele falou, olha,
eu entendo que vocês estão dizendo aqui que vocês vão me orientar em um determinado contexto, mas nas minhas questões pessoais vocês também me orientariam? E o que os espíritos falam? Se nós não te orientássemos sabendo das necessidades materiais que vocês ainda têm aí, nós não te amaríamos. Então, é levar isso em conta, né, Cris? É lançar a mão disso, né? Então, assim, a gente fazer esses movimentos, nossa, eu queria tanto saber notícias daquele ente querido que desencarnou, né? Se conecta com esse ente querido através de uma foto, mas sem desespero, né? Com amorosidade. Desejo que você esteja bem, né? Se você puder mandar notícias, a gente vai ter condição de ter essa comunicação, né? Então, entender que o sonho é isso. Qual que é, então, a nossa conduta espírita, né? Que fica para mim aqui. Eu vou trazer 2 itens aqui, só para a gente encerrar da questão da própria ciência, mas eu queria trazer, né? Conduta espírita perante os sonhos, né? Simplicidade, clareza, né, das coisas que são espirituais, né, autoconhecimento. Então, a gente não complicar muito as coisas, né, tratar as coisas com mais leveza, né, então acho que isso é importante, né. Ô, Cris, antes de você falar, eu sei que você vai complementar, eu queria só trazer duas coisinhas aqui que são até relacionadas à ciência, né? E aí já vou encerrar minha fala aqui, que a gente já está caminhando para o final, e te passar a palavra também. No site do Drauzio Varela, é um médico, né? A maioria conhece ele, mas para quem não conhece, digita lá, Dr. Drauzio Varela, no YouTube, ou no Google, e vai aparecer o site dele lá. Ele fala sobre essa questão do sono, dos sonhos, né? E aí ele vai trazer o que a ciência fala disso, né? É um blogzinho, é simples, mas bem esclarecedor, né? Então ele vai falar que nós temos 3 fases no sono, né? Que é a fase 1, fase 2, fase 3, e tem uma fase que é o sono REM, que nesse sono REM é que se concentra a maioria dos sonhos, né? Então, é um momento de reorganização e de reequilíbrio. A ciência traz isso, né? Para nós espíritas, é um momento importante em que a gente vai ter essa possibilidade, dessa conexão também espiritual. Então, eu acho interessante, né, falar sobre isso. Então, assim, quem quiser aprofundar mais, pode procurar aí que a ciência trata também. E é uma questão, essa questão do sono e dos sonhos, principalmente dos sonhos, é uma questão que permeia aí a humanidade, né? Até hoje, a própria ciência ainda não consegue explicar de forma efetiva o que o sonho, para que a gente sonha, mas ela já tem essa ideia, né? Que é uma reorganização e reequilíbrio, que isso aqui é muito importante, né? Só dela trazer isso. E aí a gente não podia deixar de falar aqui do pai da psicanálise, né? O Freud, Sigmund Freud, ele escreveu um livro em 1889, A Interpretação dos Sonhos. Esse livro foi publicado em 1900, porque ele era cheio de detalhes, né? Ele falou, não, publique em 1900 que vai ficar redondinho, né? E aí vai marcar mais. E foi um livro importantíssimo no campo dos estudos dos sonhos, né? E aí, o que ele traz, né? Ele vai trazer de forma, assim, muito inovadora para a época, né? Os processos inconscientes, pré-conscientes e conscientes envolvidos aí nos sonhos. É um estudo, claro, que a gente não ia trazer aqui só para dar um gostinho, mas quem quiser adentrar esse assunto no campo da própria psicanálise, né? O livro se chama Interpretação dos Sonhos. É bem bacana também. Você disse assim, a conduta espírita perante os sonhos, o que é para você, né? Então eu vou terminar aqui minha fala rapidinho, dizendo desse estudo o que ela significa para mim.
ela significa que não tem diferença, é uma construção, tanto eu estando em estado de vigília, quanto eu estando no sono, para me levar ao sonho, né? Então, eu tenho uma responsabilidade, que é a minha conduta moral, né? Que nada mais é do que vai ser minha conduta espírita. Então, eu procurar me conhecer, saber aquele fato em que eu tenho que trabalhar em mim, assim eu vou ter um sono tranquilo e um sonho que pode me levar e vai me levar a locais que vão sempre estar me auxiliando no meu crescimento, né? E assim, quando a gente pensa que vai dormir e vai ter a resposta para alguma questão que a gente, algum desafio que a gente está vivendo, a gente não ficar preso a isso. Porque os amigos espirituais, eles estão sempre nos ajudando, nos auxiliando. Não é só no sonho e nem só durante o sono, né? No estado de vigília também, a gente tem que desenvolver em nós essa sensibilidade de perceber que, às vezes, uma fala já é a ajuda que eles estão mandando, né? Às vezes, um livro que a gente abre e lê uma mensagem, a gente tem aquela sensibilidade. Aqui está a resposta que eu tanto queria, né? Às vezes, num programa, numa cena que a gente vê, uma questão, ali está onde eu tenho que me modificar. Então, também seria isso, essa palavra, essa sensibilidade, né? Então, é isso, Rose. Aqui eu vou dando tchau para você falar aí. Muito obrigada, um abraço a todos aí, a você também. Obrigada a você, Cris. Até semana que vem. Um abraço a todos também.